Nessa aula eu vou mostrar como incluir dados em um banco de dados usando o ADONet em uma aplicação ASP.NET Core. Então, na aula anterior, eu mostrei como acessar dados de um banco de dados SQL Server usando o ADONet, onde nós definimos no controlador uma instância, a nossa camada de negócios, e chamando um método que acessou o banco de dados e apresentou as informações, que é uma relacionada a alunos. Então, abrindo a aplicação, foi aqui que eu parei. Essa view ela foi gerada via scaffold, né? E os templates disponíveis, além do list, eu tenho o create, que eu vou usar nessa aula, né? Então, eu usei o template list para criar uma lista que está listando dados. Nessa aula, eu vou usar o template scaffold create, que vai criar para criar a view create, tá? Então essa view ela gerou para mim, né, link, o método no código fonte. Vou abrir para você ver, ele usou uma tag helper, onde ele está definindo uma action create para criar um novo aluno. E depois eu tenho as actions edit, details e delete. Eu poderia alterar esses nomes, mas eu vou usar esses nomes aqui. Então, o que eu tenho que fazer? O que nós vamos fazer nessa aula? Eu vou partir da minha lista de alunos, tá? Que foi apresentada via método actionIndex no meu controlador. Então, eu vou implementar o método actionCreate, que vai dar um get e vai apresentar a view create, que eu vou gerar via scaffold. Depois eu vou preencher esse formulário e quando eu der um post, eu vou ter que ter um outro método create que vai receber um objeto aluno com as informações que vão vir desse formulário via model binding. E depois eu vou redirecionar ele para a view index, que vai exibir a lista de alunos. Então, basicamente, eu vou ter que fazer o seguinte, que definir um método para incluir alunos na minha camada de negócio. Esse método eu vou ter que definir ele na interface, implementar ele na minha classe e depois esse método ele vai ser um método que vai usar código ADONet e que vai usar uma história de procedure. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a história de procedure no banco de dados para incluir dados. E depois eu vou usar essa história de procedure no método da minha camada de negócio, que vai ser chamado pelo controlador, via o controlador, o método actionCreate, que vai renderizar a view create. Então eu vou abrir aqui o meu SQL Server, eu tenho a minha tabela alunos, tá? E eu já tenho aqui, em procedimentos armazenados, o procedimento incluir aluno. Eu vou mostrar o código dele aqui para você. Ele está dando um inserto into na tabela alunos e ele está incluindo o nome, sexo, e-mail e nascimento. E passando os parâmetros nome, sexo, e-mail e nascimento. Cadê o ID? O ID, tá? Ele é um campo autoincremental, ele é uma chave primária da tabela. Vou abrir a tabela aqui para você ver. Ele é uma chave primária e ele foi definido como do tipo... Ele é um campo do tipo identity, com um incremento igual a 1. Então, o incremento desse campo ele é gerenciado pelo banco de dados. Eu não preciso, quando for incluir um registro na tabela, eu não preciso incrementar esse campo. Ele vai fazer isso automaticamente para mim. Então, eu vou parar a aplicação. E agora que eu já tenho, então, a história de procedure definida, né? Está aqui criada. Então, já posso utilizá-la. Então, eu vou lá na minha interface e vou definir aqui, ele não vai retornar nada, vai apenas incluir aluno. Um método, ele vai receber um objeto aluno e vai preencher essas informações no post do formulário. Então agora eu vou implementar aqui na classe aluno BLL, que é a minha camada de negócio. Está vendo que ela está reclamando porque eu preciso implementar. Tá? Então já vou fazer a implementação. Eu vou copiar e colar esse código. Você vai ver que esse código é um pouco mais extenso. Então eu estou
usando o Adonet aqui por dois motivos. Para você ver como funciona mais ou menos a Adonet, se você tiver alguma dúvida com algum aspecto aqui que eu estou usando, no meu site existem diversos artigos sobre a Adonet. Então tá aqui, ó. É um método, implementei o método incluir aluno que recebe um objeto do tipo aluno. Aqui eu estou obtendo a string de conexão. Aqui eu estou usando um using, num bloco using, você sabe que quando eu fecho ele vai me liberar os recursos usados, que no caso aqui vai ser a conexão. Então eu não preciso me preocupar em fechar a conexão. Você vai ver que nas aulas seguintes, quando eu utilizar o Entity Framework, você vai ver que todo esse código aqui vai ser abstraído. Então você vai sentir a vantagem de usar o Entity Framework. Então aqui eu estou passando de conexão, estou usando a minha história de procedure de incluir aluno, tá vendo? E estou passando cada um dos parâmetros, tá vendo? Ele tem um objeto SQL parameter, @nome é o que eu estou esperando aqui na minha história de procedure, tá vendo? Vou abrir aqui para você visualizar lá. @nome, sexo, e-mail e nascimento. Nome. De onde está vindo? Aqui é o nome do parâmetro. O valor está vindo do objeto aluno. Nome, e-mail, sexo e nascimento. E aqui eu dou um execute no query, abro a conexão, executo, ele vai lá e vai preencher, vai incluir o registro no banco de dados. Então é um método que eu vou utilizar. Então a minha interface já está preparada, a minha camada de negócio já está preparada. Então agora eu vou ter que ir lá no controlador, home controller, e definir um método para apresentar esse formulário, que vai ser o método action create. Ele vai retornar uma view aqui, que vai ser a minha view create. Criei um método. Aqui, esse é como se ele tivesse sido decorado com esse atributo. Ele é o get. Como esse aqui. Então, quando você não vê nada, nenhum atributo, ele é um get, que vai apresentar informações. Então, agora eu vou criar a view. Então, vou clicar com o botão direito aqui no método action e vou colocar add view. O nome da view vai ser o nome do método action, create, e eu vou usar um template create, que ele já vai criar um formulário para mim postar dados. Vou usar o meu modelo aluno, não vou incluir layout, para ficar um código mais limpo, e vou dar um add. O scaffold vai gerar aqui agora para mim a view create, com o formulário que vai ser apresentado para mim. Está aqui. Aqui eu vou alterar algumas. Cadastrar aluno, vou colocar um HTML2 aqui para ficar maior. Aqui embaixo, eu vou colocar, aí tem um botão, criar aluno. Estou mudando o texto só, tá? Aqui em vez de back to list, eu vou colocar retornar para lista. Então note que o scaffold gerou para mim uma action, onde eu tenho uma tag, a tag helper as action. Quando eu postar, ele vai acionar a action create. E observe também que os input ASP4 vai me renderizar o input text, que seria os text box do formulário, e cada nome aqui, ID, nome, sexo, e-mail, nascimento, correspondem ao meu modelo aluno. ID, nome, sexo, e-mail. Então, por isso que ele vai, por nome, vai preencher as informações que eu postar desse formulário no meu objeto aluno. Ele já está incluindo alguns itens de validação que nós vamos ver na aula seguinte, tá vendo? Ele já está fazendo uma validação. Então agora está tudo pronto aqui. Só falta eu definir aqui no controlador, Bom, vamos ver como funciona aqui. Se ele está apresentando tudo certinho, Então agora ele vai me apresentar a lista de clientes. E quando eu clicar no link, ele vai acionar a Action Create, que vai me apresentar o formulário de dados. Olha lá. Aqui, percebeu que o scaffold, embora ele me poupe trabalho, ele está gerando um campo que eu não preciso, que é o ID.
E o campo sexo aqui, ó, eu posso melhorar um pouco aqui, colocando aqui uma lista suspensa, porque o sexo aqui só vai ser 2 valores. Eu já sei de antemão o que eu quero exibir, então eu vou usar uma lista suspensa. Eu vou dar uma melhorada no código gerado. Então eu vou abrir aqui, né? Então, ó, o ID eu não preciso exibir, então deixa eu parar aqui. Eu nem precisaria ter parado, né? Mas tudo bem, agora eu já parei. Vou comentar. Então o ID eu não preciso, porque ele é um campo auto-comment. Então o incremento dele vai ficar por conta do gerenciador de banco de dados. E o sexo aqui, ó, eu também vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse input aqui. E no lugar dele, eu vou usar um drop-down list. Tá? Tá, usei um drop-down list, para sexo, ele vai exibir masculino e feminino. Então aqui eu já posso arrumar o código, tá? Vamos ver o resultado agora. Agora ele vai exibir os campos que eu preciso somente. Note como era e como vai ficar. Criar aluno. Olha lá. Opa, eu errei, né? Eu coloquei eu coloquei no nome aqui, então vamos refazer a besteira que eu fiz aqui. Vamos voltar aqui, né? Não é no nome. É no sexo. Tá? Então agora sim. Foi uma falha aqui de atenção. Então vou remover esse aqui. Tá, criar aluno, olha lá, nome, sexo, e-mail, nascimento. Muito bem, então agora eu já tenho um formulário. O que eu preciso fazer? Eu preciso preencher esse formulário e postar. Tá? Quando eu postar, eu tenho que ter um método create, ele vai postar para o... Se você olhar o código aqui, ó, o post está indo para o método action create. Só que ele vai ter que tratar o post. Então, eu vou ter que ir lá no meu controlador. Eu vou copiar e colar aqui. Esse método aqui, ele não vai ser get. Ele vai tratar somente post. Quando eu coloco HTT post, ele só vai tratar o post. Aqui ele vai receber e vai preencher esse objeto aluno com os dados do formulário. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, um aluno. Vou ter que criar uma instância da minha camada de negócio. E vou usar o método incluir aluno e passar o objeto preenchido pelo incluir. E aqui eu vou dar um return. E aqui eu vou usar um redirect to action. Vou redirecionar ele para uma outra action, que vai ser a action index. Quando eu faço isso, e eu não formo o nome do controlador, ele vai ser redirecionado para essa action index, que vai acessar lá as informações e vai exibir a lista de alunos. Então agora, ó, não tenho erro, o meu código está pronto para ser usado. Vamos testar. Então, agora eu tenho um método só para o método get, que vai me exibir o formulário, e o post, que vai acessar a minha camada de negócios, usar o meu método incluir aluno, incluir o banco de dados, as informações do banco de dados, e depois no método action index, ele acessa aquelas informações e exibe na lista. Tá? Vamos lá incluir um aluno. Vou colocar aqui, ó, Joaquina Ribeiro, sexo feminino. E-mail aqui eu vou colocar
joaquim@teste.com, nascimento 01055945. Quando eu clicar em criar aluno, ele vai me postar os formulários. Quer ver? Ó, eu vou colocar um breakpoint aqui. Você vai ver que esse objeto vai vir preenchido com as informações do formulário, como eu já mostrei na aula de Model Binding. Ele vai incluir no banco de dados e vai me apresentar as informações. Então vamos lá. Olha lá. Olha o objeto aluno. Olha lá. Joaquina teste. Só o ID que ele não está passando, que eu não preciso, né? Ó, o nascimento, o nome e o sexo. Então, vou tirar o breakpoint e vou continuar. Olha lá. Está aqui o registro incluído. Então, a nossa inclusão está funcionando. Só faltou uma coisa, né? Aqui, se o usuário clicar aqui novamente, eu vou estar passando informações. O nome vai estar nu, o e-mail vai estar nu, a data do nascimento vai estar com uma data padrão lá, o sexo vai estar nu. Então, para mim fazer isso, eu tenho que validar as informações. Sempre que eu vou incluir informações no banco de dados, eu tenho que validar. Então, nessa aula, eu vou mostrar uma validação bem simples de fazer, né? Então aqui, ó, eu vou dar um if e eu vou fazer assim, ó, se o objeto aluno, eu vou usar aqui o recurso o novo operador para impedir que se o aluno for nulo, ele não vai lançar uma exceção aqui. Então, ó, se o nome for igual a nulo ou o e-mail foi igual a nulo ou o sexo foi igual a nulo, eu vou retornar ele para view create. Se não, eu incluo o aluno. Então aqui apenas vou criar um view bag, né, que eu vou chamar de erro. Aqui eu estou fazendo um tratamento personalizado de erro. Na próxima aula eu vou mostrar, tratamento de erro não, validação de dados personalizado, né? Na próxima aula eu vou mostrar a validação usando data annotations. Então eu vou colocar aqui, ó, dados inválidos. E na minha view create, apenas para exibir, ó, eu vou usar o razor, né? If viewBag erro for diferente de null, ele exibe o erro. Então aqui eu vou colocar H1, ele vai exibir o erro definido da viewBag. Senão ele não vai exibir nada. Então vamos executar e vamos ver aqui o resultado. Então agora eu fiz uma validação, assim, vamos dizer, meia boca, né? Então agora se eu tentar postar esse formulário sem dados, olha lá, dados inválidos, observe que ele emitiu uma mensagem aqui, ó. Vamos ver o código então dessa view. Apenas quando você usa o scaffold, percebe que ele usa atributos de validação, tá? Nós vamos ver, tá vendo? ASP validation for, para cada campo ele tem uma validação, ele tem um sumário de validação também, ó, que está usando o model only, que eu vou explicar na aula seguinte. E isso quando é renderizado, olha, vamos ver o código fonte. Ele vai gerar, ó, vou pegar para a data de nascimento só, olha lá, ó o que ele gera. HTML5, dataval igual a true, dataval required, ó, the nascimento field is required. Certo? Então, o scaffold tem, além da vantagem de gerar o código para você, ele gera também as tags de validação, que quando usada com data annotation na validação do seu modelo, você vai ver que é uma validação bem mais robusta do que eu fiz. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Nós já temos uma inclusão funcionando. Na próxima aula eu vou falar sobre validação de dados. Até lá!